Sempre, quando Deus envia o ministério de Elias para a terra, é porque alguma coisa não está bem. Nesses dias em que Elias estava ali em Israel, Israel estava vivendo um dos períodos mais tenebrosos de toda a sua história. E você viu aqui, pela leitura que fizemos, que Elias ali resumiu a condição espiritual daquele povo com essas palavras. Ele disse, fez uma pergunta a eles: até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? Toda vez que o ministério de Elias se manifesta sobre a terra, Deus está enviando esse ministério para o seu povo. E sempre quando esse ministério está na terra, é essa condição espiritual que esse ministério sempre se depara com o povo de Deus. Este povo está cocheando entre dois pensamentos. Essa é a condição espiritual que o povo de Deus sempre está, toda vez que esse ministério se manifesta. E aqui Elias estava perguntando: a qual Deus, afinal, vocês querem servir? O que Elias estava pretendendo aqui era tentar despertar este povo para voltar a adorar o único Deus verdadeiro, a quem eles adoravam e a quem eles serviam e com quem eles tinham um pacto, uma aliança, mas eles haviam virado as costas para Deus. A intenção aqui de Elias é fazer com que esse povo voltasse para Deus. Toda vez que o ministério de Elias está manifestado na terra, ele é enviado para este fim, para este objetivo: fazer com que o povo de Deus volte para o original, volte para o seu ponto de origem, volte para a palavra original. E este povo estava afastado. Israel estava vivendo por um período de apostasia. Eles haviam rejeitado o Deus de Israel, a quem eles serviam, e conheciam muito bem, porque testemunharam seus feitos, sua palavra. E Israel havia virado as costas para Deus. Quando o ministério de Elias é manifestado, ele também manifesta juízo, julgamento para todos aqueles que rejeitam a sua mensagem. E quando Elias estava ali, aquele povo havia se convertido num povo idólatra e pagão. Os pagãos, as nações gentílicas, não conheciam o Deus de Israel. Poderiam ter uma certa desculpa para servir a um outro Deus, porque não conheciam o Deus verdadeiro, mas Israel conhecia. E mesmo conhecendo o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, eles o rejeitaram, e ao fazer isso, eles se tornaram piores que os pagãos. Quando alguém recebe a mensagem, ou tem conhecimento dela, e a rejeita, exatamente a mesma coisa, ela se torna pior que um pagão, que um incrédulo. E era assim que Israel estava. Eles conheceram o Deus verdadeiro, e eles estavam rejeitando aquele Deus. E toda vez que o povo de Deus passa por algo assim, como disse aqui Elias, cocheando de dois pensamentos, Deus manifesta este ministério, o ministério de Elias, para despertar este povo. E como eu disse, para levar esse povo de volta à origem. Essa idolatria que Israel ali estava cultuando, ela havia sido introduzida nos dias de Salomão. E quando o seu filho Roboão assumiu o reinado no lugar de seu pai, houve uma grande cisão em Israel. Você conhece a história. Houve duas tribos que se dividiram e ficaram no norte, que foi a tribo de Judá e Benjamim. E a parte sul ficou com 10 tribos. E nessas 10 tribos, eles escolheram outro rei. O rei escolhido foi o rei Jeroboão, filho de Nebate. A Bíblia resume o reinado deste rei Jeroboão com essas simples palavras: Jeroboão fez o povo pecar. Jeroboão criou uma nova religião.
a fim de pedir para que o povo de Deus subisse até Jerusalém para adorá-lo e cultuá-lo de acordo com as tradições, de acordo com a lei, nas festas. Ele colocou ídolo de bezerro de Baal em Betel e Dan, para que o povo de Israel cultuasse aqueles ídolos. E como se não fosse o bastante, ele escolheu outros homens que não eram da tribo de Levi para serem sacerdotes de Deus, líderes espirituais do povo de Deus. Toda vez que alguém que está à frente de um povo, assumindo um papel de sacerdócio, mas que não tem a direção e o chamado de Deus, este líder, ele só vai poder criar um povo tíbio, sem posicionamento, instável. E era exatamente assim que Israel estava. E nos dias de Elias, o rei que estava ali era o rei Acabe. Ele foi o 7º rei desde Jeroboão. A Bíblia diz que todos os reis desde Jeroboão até Acabe eram perversos, mas em 2 ocasiões você vai ver a Bíblia dizendo que Acabe foi o mais perverso de todos os outros reis que o precederam. Aqueles dias, o rei Acabe estava ali reinando, incentivando a idolatria, conservando o que os outros reis ímpios haviam implantado, mas como se já não fosse bastante, Acabe se casou com uma gentia, Jezabel, sacerdotisa de Baal, filha dos reis de Sidônios. Ela era perseguidora e assassina de profetas, e todos eles estavam ali agora cultuando um outro Deus, o Deus Baal. O Deus Baal, que era o Deus de Tiro e de Sidom, era considerado como o Deus da chuva, das tempestades, das atmosferas. E é por isso que nos dias de Elias, este Deus foi desafiado, porque Deus trouxe uma grande seca sobre Israel. E então, Israel, como estava servindo o Deus da chuva, deveriam orar para o Deus da chuva por fim àquela seca. Mas durante todo o tempo que a seca durou, o Deus da chuva Baal não pôde fazer nada. Deus faz assim, eu gosto dessa ironia de Deus. Ele, às vezes ele faz isso. Ele gosta de fazer você ver coisas que você põe os olhos e que não vale nada, e faz aquelas coisas para você perceber que aquilo que você está pondo sua fé, se você está colocando os teus olhos em alguma coisa que não é nada, ele vai fazer com que você uma hora se desperte e veja que você está perdendo o seu tempo. Porque a palavra diz, não coloque os teus olhos naquilo que não é nada. E ele estava ali com aquela atitude, humilhando aquele Deus que eles estavam servindo agora, o Deus de Baal, o Deus da chuva, e não pôde fazer nada. Deus sempre trabalhou dessa forma, com esse tipo de ironia. Nos dias de Israel, quando estava no cativeiro do Egito, você vai se lembrar daquelas 10 pragas que Deus enviou para aquela terra do Egito. Cada uma daquelas pragas foi para desafiar um Deus egípcio. Quando as águas ficaram escuras no rio Nilo, aquilo foi para desafiar um Deus, o Deus do rio Nilo, o Deus Rapi. Aquele Deus não pôde fazer nada para clarear as águas, mostrou sua ineficácia, mostrou que não tinha poder nenhum. Aquela praga das rãs, aquela praga foi para desafiar uma deusa egípcia, a deusa Rã Hecate. Aquelas rãs tomaram conta de todos os lares egípcios, e os egípcios invocavam a deusa da rã para que ela levasse suas filhinhas embora para a sua casa, mas elas não saíam, e aquela deusa da rã não pôde fazer nada. Aquela praga dos gafanhotos, aquela praga foi para envergonhar o Deus Min, Deus da colheita, Deus das lavouras, Deus das plantações. Eles oraram para aquele Deus Min para espantar, para cuidar das suas lavouras, e esse Deus Min não pôde fazer nada. Aquelas pragas de furúnculos, feridas que apareceram nos corpos dos egípcios, aquilo foi para envergonhar os deuses da medicina egípcia, os deuses Tot, deusa Ísis e vários outros. Não houve cura divina, não houve nada, eles não puderam fazer nada. Deus sempre faz isso. E também Deus faz isso às vezes com algumas pessoas. Se alguma pessoa está pondo sua fé em aquilo que não é nada, às vezes Deus permite até que pragas sobrevenham, para que ele perceba que ele está errado em alguma coisa. Deus às vezes permite isso. E
Bom, como Baal não pôde trazer chuva, houve mais um outro desafio para aquele Deus, quando Elias disse que o Deus verdadeiro deveria enviar fogo do céu para queimar um holocausto que estava sendo preparado. Aquilo foi para mais uma vez humilhar o Deus de Baal. Elias ali estava dizendo: bom, já que o Deus das tempestades, o Deus da chuva de vocês não pode enviar chuva para acabar com a seca de Israel, vamos ver se pelo menos ele tem poder para enviar fogo do céu. E nem isso esse Deus pôde fazer. Que humilhação. Agora, Deus estava ali usando esse ministério. Aquele povo havia se apostatado, e agora Deus estava usando aquele ministério, o ministério de Elias, para desafiar aquele sistema religioso, denominacional. E você sabe, o nome Elias quer dizer, meu Deus é Jeová. E todas as pessoas que viam Elias, quando invocavam o nome de Elias, estavam dizendo isso, meu Deus é Jeová. E até mesmo os adoradores, os idólatras, aqueles que serviam a Baal, tinham que dizer, quando viam, olha lá, olha quem está chegando, meu Deus é Jeová. Olha só. O próprio ministério de Elias estava ali para esse fim. Toda vez que Deus envia este ministério é para isso, é para desafiar o sistema denominacional, o sistema religioso. Ele desafiou sua presença, seu ministério, sua mensagem. E este ministério de Elias, quando ele se manifesta, ele tem com esse objetivo demonstrar para o povo de Deus que o Deus a quem ele serve é um Deus vivo. Sempre quando esse ministério de Elias está aqui, ele demonstra com sinais, com mensagem, que o Deus que servimos é um Deus vivo. E quando esse ministério é manifestado, não há nada que possa prevalecer perante esse ministério de Elias. E nos dias de João Batista, você tem ali outra vez o ministério de Elias se manifestando. E quando João Batista esteve ali, com esse ministério de Elias, este ministério se deparou com o mesmo quadro espiritual dos dias de Elias. Israel, nos dias de João Batista, estava outra vez cocheando entre dois pensamentos. Este é o quadro espiritual que o povo de Deus sempre se encontra quando esse ministério está aqui. Israel havia chegado de um longo exílio, e agora este povo estava ali confuso, misturando muitas coisas. Antes do exílio babilônico, Israel tinha apenas o templo de adoração a Deus, mas agora, nos dias de João Batista, eles tinham o templo, mas agora também tinham sinagogas. Antes eles tinham só a Torá, mas agora eles também, além da Torá, eles tinham o Talmud. Antes eles tinham apenas o sacerdócio levítico, mas agora também eles tinham rabis. Antes eles tinham só a palavra de Deus, mas agora eles também tinham tradições, hibridando, misturando a palavra de Deus. E isso fazia com que este povo ficasse nessa condição espiritual. E como nos dias de Elias, que trouxe juízo para os sacerdotes de Baal, porque você sabe que ele matou aqueles sacerdotes, porque esse ministério, quando ele se manifesta, ele decreta juízo, julgamento para todos que rejeitam a mensagem. Nos dias de João Batista também fez isso. Ele anunciou também uma mensagem de juízo, porque aquele povo que estava ali cocheando entre dois pensamentos, iria fazer algo que traria muito dano para toda a nação de Israel. Eles iriam rejeitar não apenas o seu Elias, mas também iriam rejeitar o próprio Deus encarnado que estava ali para se manifestar, o qual ele estava ali precursando. Então, sabendo disso, aquele Elias, agora em João Batista, ele decretou o juízo para Israel. Ele disse, o machado está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será arrancada. E Israel não produziu frutos de arrependimento. Israel estava ali cocheando entre dois pensamentos. Israel não tinha como discernir o falso do verdadeiro. Quando naquela manhã Pilatos foi apresentar para Israel Jesus, você sabe que também foi apresentado para Israel Barrabás? E você sabe qual foi a escolha que eles fizeram? Um deveria ser solto e outro deveria ser crucificado. E você sabe qual foi a escolha que Israel fez? Mas você sabe, naquele dia 2 Jesus foram apresentados, porque o primeiro nome de Barrabás também era Jesus. Sim, o nome dele era Jesus Barrabás. Barrabás, Bar-Abá ou Bar-Rabã. Bar-Abá, Abba, Pai, Deus. Bar-Abá, Bar, filho,
filho do Pai, filho de Deus. O nome Barrabás quer dizer isto. Yeshua Bar-Rabá, Jesus, filho de Deus. Esse era o nome de Barrabás. E naquela manhã foram apresentados 2 Jesus. Pilatos disse: qual desses 2 Jesus vocês querem? Yeshua Bar-Rabá, Jesus, filho de Deus, ou Yeshua Mexiá, chamado Cristo? 2 Jesus, filho de Deus, foram apresentados, mas um era legítimo, o outro era falso. Mas Israel não tinha condições de separar o falso do verdadeiro. E eles ficaram com o falso e crucificaram Jesus de Deus, o Filho de Deus. Essa é a condição espiritual que o povo de Deus se encontra toda vez que esse ministério está aqui. Esse povo está cocheando entre 2 pensamentos. Eles não conseguem discernir. Bom, você sabe, o sistema denominacional perseguiu João Batista e o matou. É isso que acontece com esse ministério de Elias, toda vez que ele se manifesta. E o juízo que ele proferiu sobre Israel aconteceu. É verdade, demorou, é verdade, mas aconteceu. No ano 70, o imperador Tito, não é isso? Cercou Israel, Jerusalém, foi destruída, o templo. Entre agosto e setembro do ano 70, já não restou mais nada. Aquelas palavras de João Batista se cumpriram literalmente. Israel foi arrancada da sua terra pela raiz. E durante mais de 1800 anos, Israel não teve lugar onde morar. Talvez quando ele disse aquilo, alguns ouviram e disseram: como que um machado posto nas raízes? Isso não vai acontecer, Israel vai sempre se manter. E quando João Batista morreu, alguns talvez se lembraram: lembra quando João Batista disse que um machado ia ser posto? Que loucura, olha que falso profeta. Quantos anos se passaram e não aconteceu nada? Mas aconteceu. Demorou, mas aconteceu. Porque aquilo era assim, diz o Senhor. Nada pode prevalecer contra esta mensagem do Elias. E agora você sabe que nesta era que estamos, a última era da igreja, a era de Laodiceia, Deus novamente enviou até nós um Elias. Porque quando Israel rejeitou a Deus, agora foi a vez de Deus rejeitá-lo. Israel virou as costas para Deus e agora foi a vez de Deus virar as costas para Israel. E ele se voltou para os gentios. E agora nessa última era da igreja, onde estamos vivendo quase o fim da dispensação gentílica, Deus envia novamente esse ministério. E há alguma novidade? Nenhuma. Quando o ministério de Elias apareceu aqui na pessoa de William Marion Branham, qual foi o quadro espiritual que ele se encontrou? Um povo cocheando entre 2 pensamentos, sem condição nenhuma de discernir o falso do verdadeiro. A mesma coisa. E ele anunciou a palavra, fez o que Elias fez, porque esse é o seu ministério, conduziu o povo de volta à palavra original, porque é isso que o ministério de Elias faz, leva o povo de volta para as origens. Ele fez tudo isso, com a sua mensagem, com o seu ministério. Mas as denominações rejeitaram, embora alegassem que tinham discernimentos, dons espirituais, batismo do Espírito Santo, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, mas não tiveram discernimento suficiente para reconhecer que naquele simples homem ali estava mais uma vez o ministério do Filho do Homem, carne humana. Eles não conseguiram ver isso, porque eles não conseguiam discernir o falso do verdadeiro. E Deus, na pessoa do seu profeta, também promoveu alguns juízos, julgamentos, para aqueles que rejeitaram esta mensagem, e também algum juízo, até sobre a nação onde ele estava, a América. Deus lhe deu algumas visões, e ele nos disse que na última visão, a 7ª, ele disse que viu uma grande explosão, um barulho ensurdecedor, e muita fumaça, e quando ele viu a fumaça passando, ele viu crateras, e de repente ele disse que viu a América toda, uma destruição sobre toda a terra da América. Alguma coisa deve ter visto ali que fez ele reconhecer que ali era a América. Talvez fosse, sei lá, podia ser a Estátua da Liberdade caída, alguma coisa. Ele reconheceu que era a América. Ele proferiu um juízo, uma visão que foi dada ao profeta. Proferiu o juízo sobre Los Angeles, que vai afundar no oceano, nas águas, como Cafarnaum também afundou com um terremoto no ano 666 depois de Cristo. E você sabe, as pessoas debocham e criticam. O profeta de vocês, William Branham, Elias Mocechão, profetizou destruição sobre a América, afundamento de Los Angeles. Até agora não aconteceu nada.
Seu profeta já partiu, já morreu, até agora não aconteceu nada. Oh, é verdade. João Batista partiu e não viu nada, mas tudo que João Batista disse se cumpriu. Elias, o nosso Elias não está mais aqui, é verdade, mas acredite, tudo que ele disse irá se cumprir. Não há nada que possa resistir a essa palavra, a este ministério. Agora você sabe que as nações gentílicas estão rejeitando o Elias de Deus. E ao fazer isso, estão rejeitando o próprio Deus que o enviou. E o que vai acontecer? Deus vai repetir tudo novo. Agora vai virar as costas para os gentios e vai se voltar para os judeus. E as Escrituras nos dizem que quando isso acontecer, será depois que a igreja for arrebatada. E quando a igreja gentílica, a noiva gentílica eleita for arrebatada, Deus vai se voltar para Israel e Deus vai enviar também para Israel um outro ministério de Elias. Sim, junto com também o ministério de Moisés. E há alguma novidade? Não. Quando esse Elias estiver lá com aquele povo de Israel lá, eles encontrarão Israel nas mesmas condições que esse ministério sempre se encontrou quando esteve aqui. Aquele Israel estará outra vez cocheando entre dois pensamentos, sem discernir o falso do verdadeiro. Tudo irá se repetir. Por que, irmão Diógenes? Porque naqueles dias Israel firmará uma aliança com o anticristo. Israel ficará dividido, porque não saberá quem irá servir, ao anticristo, que será quase que um semideus, ou ao seu Deus. E ele estará lá outra vez dizendo: Israel, até quando, Israel, vocês coxarão entre dois pensamentos? Tudo irá se repetir. E ele trará juízo, ele proferirá juízo para aquelas nações, e virá, porque será um período de grande tribulação. Tudo irá se repetir, tudo irá se repetir. João Batista foi morto pelo sistema nacional, o Elias dos gentios está sendo morto aí, as denominações estão tentando matar a mensagem do Elias, do sétimo anjo. Você vê tudo isso todos os dias. Jesus disse: eu vou enviar vocês profetas, escribas e mestres, alguns vocês vão crucificar, perseguir nas suas sinagogas. Nas sinagogas aí fora a mensagem está sendo perseguida, combatida, dizem que o William Branham é falso. E agora nesses dias em que Israel terá outra vez o Elias, aquele Elias também será perseguido. Você vai ver lá em Apocalipse 11, que tanto Elias e Moisés serão mortos pelo sistema nacional. Então veja, essa situação que o povo de Deus se encontra toda vez que Elias está aqui. E Elias perguntou para Israel: a quem vocês querem servir? Quem é o Deus para vocês? O Deus, Jeová, o Senhor ou Baal? E a escritura que lemos diz que o povo não respondeu nada, estava em silêncio. Estava em silêncio porque aquele povo estava sem posicionamento. E como eu disse, nesses dias em que estamos vivendo, em que Deus enviou a mensagem de Elias, o povo que ele aqui encontrou era um povo que estava também cocheando entre dois pensamentos, um povo sem posicionamento. Nós temos um quadro espiritual do povo dessa era de Laodiceia, ilustrado lá em Apocalipse, capítulo 3, onde é dito: conheço as tuas obras, que nem és nem frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa figura que Deus aqui usou para ilustrar a condição espiritual da Laodiceia, é essa mesma figura lá de Elias, de um povo cocheando entre dois pensamentos. Porque aquele povo estava indeciso, eles não sabiam para que lado iam, eles não tinham nenhum posicionamento, eles eram instáveis. E nessa era, a mesma figura, mas com um outro sentido, ele usou a figura de mornos, porque é uma mistura, não é nem quente e nem frio, quer dizer que eles estão de um lado para o outro, cocheando entre dois pensamentos. E o irmão Branham, nos seus sermões, ele também fazia uma comparação daquele rei Acabe dos dias de Elias com a condição espiritual do sistema religioso de hoje. Aquele mesmo Acabe lá que era instável e que cocheava, é a mesma situação das denominações, do sistema religioso de hoje. É um sistema onde as pessoas não sabem se vão servir a Deus, ou aos homens, ou aos sistemas humanos. Na mensagem do irmão Branham,
chamada A Invasão dos Estados Unidos. O parágrafo 40-41. Mombrana diz assim, ele faz uma comparação daquele Acabe com o povo religioso de hoje. Agora, como que ali, nos séculos médios, este grande rei Acabe surgiu em poder? Ele estava, de certo modo, andando sob a reputação de outros reis israelitas. Acabe, ele próprio, era, de certo modo, um crente fronteiriço. Eu frequentemente tenho me referido a ele desta maneira, porque ele ficava parte do tempo neste lado do muro, parte do tempo naquele lado do muro. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim. Sim, pessoas instáveis, você não sabe como lidar. Ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável, não se sabe o que fazer com respeito à pessoa. Hoje são cristãos, amanhã não se sabe onde estão, na igreja hoje, estão regozijando e cantando e louvando a Deus, e amanhã por aí, bebendo, farreando, correndo por aí. Logo, é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa, diz Mombrana. Então, Deus tem uma preocupação, e por isso que Ele nos dá a sua palavra, para que nós conhecemos qual é a sua vontade. E a vontade de Deus é que o seu povo seja um povo posicionado, com convicções firmes e sólidas, estáveis. Deus não quer que o seu povo fique instável. Deus não quer que o seu povo fique cocheando entre dois pensamentos. Há muitas prescrições, há muitas orientações. Deus ordena, dá uma orientação, até pedindo para que seus filhos não façam julgo desigual, não se unem com pessoas incrédulas, porque isso pode prejudicar sua condição espiritual, isso pode fazer com que as pessoas fiquem misturando coisas, porque eles são instáveis e não sabem para qual caminho decidir, uma hora vão para um outro caminho, outra hora vão para o outro e acabam misturando as coisas, e isso faz com que as pessoas até chegam a criar uma espécie de crise de identidade, porque chega um ponto em que ela sequer não sabe no que estão crendo, e quando uma pessoa não sabe no que ela crê, ela não consegue te dar uma definição, ela não tem uma identificação. E Deus, para Israel, Ele deu suas prescrições, deu seus mandamentos, Ele sempre cuidou de orientar o seu povo para que ele nunca ficasse nessa condição espiritual, porque essa é uma das condições que Deus mais abomina. Essa coisa de ficar cocheando entre dois pensamentos, Deus abomina. E Ele tentou deixar claro para o seu povo. Há uma prescrição, e eu quero ler aqui para você, é uma escritura que você conhece. Deus trata disso lá, Deuteronômio 22, verso 5, onde lá diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Agora, vamos tomar um pouco de cuidado aqui, porque se você fizer apenas uma leitura rápida e superficial, você pode deixar algumas coisas escaparem aqui. Porque eu creio que parece que muitas pessoas, quando leem isso, estão pensando que Deus está apenas tratando de vestimentas, e não é disso. Deus não está tratando de vestimentas. Tudo isso tem o seu lugar, tem o seu valor, sim. Mas há algo mais precioso que Deus está chamando a atenção aqui. Há uma mensagem que acompanha essa prescrição, este mandamento. E se você não conseguir ver essa mensagem e ficar pensando que a questão aqui é só roupa, você perdeu o foco. A preocupação aqui de Deus não é se o homem vai se efeminar ou se a mulher vai se masculinizar. Deus também tem esse cuidado, mas a mensagem de Deus exatamente não é essa. O que Deus está repreendendo aqui não é exatamente a questão de vestimentas, algo muito maior. O que Deus está repreendendo aqui é a hipocrisia. A hipocrisia de pessoas que tentam passar uma coisa que elas não são. Porque um homem que se veste como mulher, você vai ver e você vai dizer o quê? Você não sabe se é homem ou se é mulher. É homem, mas a aparência não é de mulher. Veja, e vice-versa. É isso que Deus abomina. É uma coisa que aparenta para você algo, mas não é aquilo que ela de fato é. Deus abomina isso. Isso é um quadro espiritual de uma pessoa que está cocheando entre dois pensamentos. Ela está de um lado para o outro. É a mesma coisa, é a mesma mensagem. É a hibridação. E isso aqui é uma orientação que Deus está dando para o seu povo. Não faça isso. Eu quero que você seja o que você é.
Não passe outra coisa que você não é. Não tente parecer outra coisa que você não é. Não tente fazer outra coisa que eu não mandei você fazer. Faça aquilo que eu te dei para você fazer. O apóstolo Paulo disse, não é isso? Cada um pense de si segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Sim? Ninguém pense em si mesmo além daquilo que Deus lhe concedeu. Mas pense segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Pense com moderação. Ou seja, seja aquilo que Deus quer que você seja. Mas não personifique, não interprete. E quando você contextualiza essa passagem que lemos com os outros versículos, você vai ver que é essa mensagem que Deus aqui está passando. Deus está repreendendo essa postura espiritual de hibridar, de misturar. Deus não gosta. Deus quer que o seu povo seja convicto e estável. Não que misture, não que bagunce. Mas adiante ele vai dizer, depois no versículo, deixa eu só ver. Bom, é a mesma passagem, eu queria que é o versículo 9. Vai dizer assim: não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Se você misturar, você põe tudo a perder. Deus não gosta que você misture nada. Se você for plantar uma vinha, ponha só um tipo de semente, mas não coloque outra semente, porque você vai degenerar o fruto dela. O fruto que vai sair vai ser uma coisa estranha, vai refletir uma coisa diferente daquilo que Deus queria que fosse. Vai aparentar uma outra coisa. Deus gosta que as coisas tenham as aparências reais daquilo que elas realmente são. Não misture as sementes, não hibride. Depois ele vai dizer: não lavrarás conjunta de boi e jumento. Não atente só para essas figuras, atente para a mensagem de Deus que ele está passando aqui. Quando você for lavrar a lavoura, você for pegar a canga sobre um animal para lavrar, se for de boi, coloque só boi na canga, se for com jumento, lavre o solo apenas com jumento e põe só jumento na canga, mas não ponha na mesma canga um boi de um lado e um jumento do outro, não misture, não bagunce, eu não gosto disso, eu abomino isso, essa coisa de ficar misturando. E ele diz: não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente, decida por um ou por outro, mas não misture. A mensagem é esta: não misturar, não hibridar. E por que Deus tanto abomina isso? Porque quando a sua palavra é hibridada, o povo se corrompe, se apostata. E toda vez que o ministério de Elias se manifesta, é essa condição espiritual que o povo de Deus está se encontrando. A palavra de Deus é hibridada, é misturada, e Deus não gosta disso, porque isso gera uma coisa ambígua, ao ponto de o povo já não conseguir discernir falso do verdadeiro. É aquilo que nós lemos lá em Isaías, não é isso? Ai daqueles que chamam de mal aquilo que é bom, de trevas aquilo que é luz, de amargo aquilo que é doce, e vice-versa. Chamam de doce aquilo que é amargo, chamam de luz aquilo que é trevas, chamam de bom aquilo que é mal. Quando alguém está coxando 2 pensamentos, quando não tem um posicionamento definido, quando está misturando, quando está hibridando, é exatamente isso que ele faz. O irmão Branham vai dizer o seguinte lá na mensagem: a palavra falada é a semente original. Parágrafo 155. Ele vai dizer assim: o cardo somente pode ser um cardo. Você poderia hibridá-lo com qualquer outra coisa, mas ainda assim ele é um cardo, isso mesmo. Ele expressará isso. É por essa razão que um dual, ou seja, 2, uma coisa misturada, algo que é híbrido, é um hipócrita. E é isso que Deus estava repreendendo lá naquele Deuteronômio 22, a hipocrisia, o dualismo, a mistura. É um hipócrita, é um híbrido. Um homem que alega ser um homem de Deus e nega a palavra, ele é um hipócrita. Uma mula que alega ser um cavalo, ele não é um cavalo. Ele diz: eu sou um burro, e não é nenhum dos dois, você é hipócrita. E você sabe, Jesus disse também que não devemos servir a 2 senhores, ou servir a um, ou servir ao outro. Não é isso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não poder servir a Deus e as riquezas. Então veja, você vai encontrar isso em toda a Escritura. Deus abomina isso aqui. Deus abomina essa coisa de misturar. Deus não gosta disso. Deus não gosta de ver seu povo fazendo isto. E nós traduzimos aí um sermão do irmão Oliveira chamado Fé e Confissão, onde ele chama atenção para isto, de que temos uma necessidade de confessar aquilo que cremos.
e que nós pensamos algo e temos que confessar aquilo que cremos, e que a nossa confissão vai definir nosso posicionamento. Deus quer que nós creamos e confessamos aquilo que criamos para nos dar uma posição definida e clara daquilo que somos. E o irmão Branham também se preocupou em mostrar essas características. As características de alguém posicionada. Na mensagem A Bem-aventurança Esquecida, parágrafo 14, eu quero ler o que o irmão Branham disse aqui. Ele diz assim, eu acho que é uma oração: Deus, nós precisamos mais disto hoje. Homens que permaneçam na real e genuína convicção da palavra de Deus. Que falem o que deve ser falado e que não volte atrás. Uma pessoa posicionada, ele vai se manter firme naquela posição, ele não vai voltar atrás. Ele diz, Deus, precisamos de pessoas assim. Agora, por que às vezes isso é difícil de acontecer? Veja, essa coisa de posicionar-se, de declarar uma fé convicta, firme, bom, ela tem um preço. Todos aqueles que querem se posicionar, que querem sair dessa mudança espiritual, essa condição espiritual de ficar coxando dois pensamentos, posicionar-se por uma posição, por uma fé, ele vai ter que pagar um preço por tudo isso. Todo aquele que quiser sujeitar isso aí, ele vai ter que passar por perseguições, críticas, poderá ser abandonado, desprezado, sim, sofrerá todo tipo de incompreensão. Todo filho de Deus, que é filho de Deus, ele passa por algo desse tipo. Todo filho de Deus passa por algum tipo de rejeição e você vai ter que conviver com isso. Se você quer se posicionar, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que passar por essas coisas. E Jesus disse que não veio para trazer paz, não é isso? Não cuideis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada e vim trazer dissensão. E ele disse que os inimigos do homem seriam até mesmo os da sua própria casa. Por você posicionar-se, às vezes você vai ter que pagar este preço. Você será rejeitado, desprezado, abandonado, até mesmo por pessoas próximas de você, sua família, talvez até por pessoas da igreja. É um preço que você tem que pagar. Irmão Branham fala algo na mensagem A Marca da Besta, de 54, no parágrafo 98. O profeta diz assim: deste modo, não importa quantos dizem isto, quantos dizem aquilo, não importa, as pessoas talvez queiram dizer para você, irmão, o que você está fazendo? Você está crendo nisso? Você está seguindo esse ministério? Você está seguindo aquele povo? Não, vem para cá, vem para outro lugar, esse ensino está errado, essa doutrina está errada. As pessoas dão muito conselhos para você nesse momento, quando você está se posicionando. Sempre quando você se posiciona, aparecem pessoas para te dar bons conselhos. E é interessante que geralmente quando as pessoas dão conselhos, elas dão para você conselhos como se elas realmente estivessem preocupadas com você. E se você for investigar a vida delas, você vai ver que nem eles dão conta dos seus problemas, sua própria vida está bagunçada e misturada. E aqui o profeta diz, não se importe com o que essas pessoas dizem, não faça assim, não faça isso assado. Ele diz, isso é assim, diz o Senhor. Fique com essa palavra, fique com essa verdade. Você terá de ficar sozinho, muitas vezes, quando tomar posição sobre a palavra de Deus. Você às vezes terá que ficar sozinho. É um preço. Mas o profeta aqui diz, mas não deixe de tomar posição sobre o que o Senhor Deus disse. Então, se você tiver que posicionar, você vai ter que pagar o preço. Está vendo por que muitos não se posicionam? É difícil. Eu quero ler mais alguma coisa sobre como a Branham fala sobre isso. A mensagem, o que é o Espírito Santo? Parágrafo 108. O Branham diz assim, um homem que tenha recebido o Espírito Santo, não se importa se tiver que mendigar o pão ou não. Que coisa boa. Essa mensagem é totalmente contrária à mensagem fora, não é isso? Eles dizem que se você tem o Espírito Santo, você tem prosperidade, né? Aqui o profeta diz que mesmo você estando cheio do Espírito Santo, você pode até passar por alguns problemas, escassez, penúria. O profeta está dizendo isso. Não se importa se tiver que mendigar o pão ou não. Isso não faz nenhuma diferença para ele? Não faz diferença, ele está posicionado. Ele é uma criatura destinada ao céu.
Ele não tem nenhum laço aqui de modo algum. Você não está preso a um sistema religioso, a um pensamento de homem. Você não está preso a isso. Embora muitos estão fazendo isso fora, amarrando, prendendo o povo, até com mentiras, dizendo: eu não sigo aquele povo lá que está pregando uma outra doutrina errada. E ficam contando mentiras para enlaçar aquele povo, para poder mantê-los ali, para sustentá-los. Mas veja, aqui você não precisa fazer isso. Ninguém que precisou laçar você, ninguém precisou contar aqui uma mentira para você, para te manter aqui dentro. Você está aqui porque você está de fato livre, você foi liberto. Então o profeta aqui diz: você não tem que se preocupar com isso, você não está preso a nada. Isto é correto, ele não se importa. Deixe vir, deixe ir, o que for, vão criticar, vão zombar, vão perseguir, ele não está se preocupando com isso. Deixe-os criticar, zombar, perder seu prestígio. Para quê? Por que você vai se importar com isso? Você está em seu caminho para a glória, aleluia! Seus olhos estão firmados em Cristo, e você está em seu caminho. Você não se importa com o que o mundo diz, é o que o Espírito Santo é. Ele é um poder, ele é um selo, ele é um consolador, ele é um advogado, ele é um sinal. Oh, que coisa! É a segurança de que Deus te recebeu. Pode te rejeitar, pode te abandonar, pode te perseguir, mas você não está preocupado com isso, porque você sabe que porque você se posicionou, Deus te recebeu. Então você não está abandonado, você não está rejeitado, porque você tem algo que eles não têm. E veja que vai surgir estes problemas, esses preços. E como se não fosse também o bastante, às vezes também pode acontecer situações como testes ou provas. Mambrana alertou o seu povo de que isso ia acontecer para aqueles que se posicionam. Ele cita vários exemplos das Escrituras, como aquele caso lá dos jovens, lá de aqueles 3 hebreus que foram jogados à fornalha. Às vezes, diz o profeta, que Deus permite isso que aconteça, como provas, para saber se aquilo que nós estamos confessando com os nossos lábios é realmente aquilo que está aqui no coração. O profeta disse isso. Eu quero ler isso. Elias e a comida oferecida. O profeta diz assim: lá estava. Quando eles andaram para a fornalha ardente, sob uma experiência, sob uma prova, eles ficaram firmes até o fim. Era uma prova para saber se eles iam mudar sua confissão, mudar de posicionamento. Mas Deus estava lá no espaço de um momento e os livrou. Eles souberam que eles haviam orado, seus pecados foram confessados, eles sabiam que tinham cumprido todos os requisitos, e ele parecia estar ainda em silêncio. Ele fica calado só para provar-lhe, para ver realmente o que você é, o que está dentro de você, ver se você realmente diz com o seu coração o que você diz com os seus lábios. Deixa isto aprofundar. Nós podemos dizer com os nossos lábios, mas o nosso coração está dizendo isso? Então o profeta aqui está dizendo que às vezes nós temos que passar por alguns testes, algumas provações, para ver se é realmente a fé que temos, é aquela fé inabalável, aquela fé revelada, e não apenas uma crença e um intelectualismo, no racionalismo humano. Porque se você pôr a tua fé em uma palavra que não é a palavra de Deus, essa palavra não tem poder. Você só se mantém firme se a fé que você está colocando for na palavra de Deus. Agora, Mambrana, ele também deu exemplos dele mesmo. Ele, por algumas ocasiões também, ele mesmo teve que testar essa fé que ele tinha e fazer uso dela para que as promessas de Deus também se cumprissem na sua vida, da palavra de Deus. Ele disse que algumas vezes também teve que fazer isto para ver se realmente a fé que ele tinha era uma fé sólida. Mambrana conta que ele tinha um problema de estômago e ele cria que Deus poderia curá-lo, mas os médicos não conseguiam fazer nada, não conseguiam resolver o problema, e isso foi bem no período de sua conversão, e o profeta disse que ele teve que passar por uma prova, e a prova foi de ter que confessar a sua cura. Eu tenho aqui o texto, eu acho que é melhor ler as palavras do Mambrana. Mambrana fala aqui de quando ele foi fazer um tratamento médico, o médico disse: um bocado de comida sólida tirará a sua vida. Mambrana não podia comer nada sólido. Seu estômago tinha sérios problemas. Não podia absorver alimento. Quando eu puxei, minha mãe está sentada ali como testemunha. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixas, seca, coado. Eu vivi por meio disto 1 ano aproximadamente. Eles disseram: bem, um bocado de comida sólida te matará. Eu comecei a ler a Bíblia
e encontrei Deus em minha alma? Eu li ali onde diz: qualquer coisa que desejardes, quando orardes, crede, recebereis. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta. Eu disse: podemos orar? Mamãe olhou e começou a chorar. E papai não sabia o que fazer. Eu disse: Deus. Estava com a Bíblia em cima da mesa. Eu disse: se eu morrer, vou para casa confiando em Ti. Tua palavra diz isto. Eu tenho que atentar ou para o que o médico disse, ou atentar para o que Tu disseste. Eu aceitei a palavra dele, do médico, por 1 ano, e não estou melhor, estou piorando. Eu não atentarei mais para o que ele disse, atentarei para o que Tu disseste. E pedi a bênção. Ou seja, ele fez o que o médico disse que não era para fazer. Ele comeu comida sólida. Ele tinha que fazer uma prova da sua fé, para ver se ele apenas confessava com lábios, ou se essa fé realmente estava em seu coração. Sim. Comemos feijão, pão de milho e cebola. Eu enchi um prato daquilo e comecei a comer. A primeira mordida que foi para o meu estômago parecia que ia me matar. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. E aquilo continuou voltando, e eu engolia, voltava e eu engolia. Porém eu não atentei para o meu estômago. Eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo, não o que eu sentia, aquilo que estava me queimando. Eu saí para a rua e estava andando assim pela rua, a água escorria pela minha boca. Alguém disse: como se sente, Billy? Eu disse: muito bem. Dias passaram, semanas passaram, ainda andando, encontrava-se uma vala com o meu estômago assim, colocava a minha mão assim, socando com um soquete assim, cantando: oh, como eu amo a Jesus, oh, how I love Jesus. Eu o punha no chão, então jogava mais terra, gritava e cantava: oh, como eu amo a Jesus, simplesmente arrotando aquela comida, voltava e a cabeça girava tanto que eu mal conseguia trabalhar. Diziam: como está se sentindo esta manhã, Billy? Você está doente? Eu dizia: não, sinto-me muito bem. Então, mais tarde, quando eu testifiquei, porque ele teve que dar um testemunho, sim, alguém disse: bom, então você mentiu? Ele disse: não, nunca. Eu não estava falando sobre esses sentidos aqui do corpo, eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui dentro de mim. Eu disse: eu estava tomando o que ele disse e me sentia muito bem a respeito disso. Aí está você. Não atente para o seu próprio corpo, não atente para as suas enfermidades, pois elas são do diabo, certo? Atente para a promessa de Deus. É uma situação que ele teve que viver para provar que a fé que ele tinha era uma fé inabalável. E às vezes você vai ter que passar por provas. Essa foi uma prova do irmão Branham. Todas as pessoas que se posicionam têm que passar por isso. Pessoas que se posicionam pela palavra, pela luz que Deus nos concede para este dia. Um testemunho que me comoveu bastante e que me ajudou a me posicionar pela mensagem foi da maneira como, nos seus dias, Michel Servet se posicionou pela luz que ele tinha naquele dia. Se você quiser fazer uma pesquisa, você vai ver que a compreensão que Michel Servet teve da deidade é muito próxima do que nós temos hoje. Pode fazer uma pesquisa e pode ler, você vai ver que é muito parecido. Porém, não era ainda toda a verdade. Michel Servet, ele escreveu um livro chamado A Restauração do Cristianismo. Ele queria restaurar o cristianismo, mas parece que ele não sabia que só um Elias faz isso. Só o ministério de Elias pode restaurar, pode restituir. O livro é a restituição do cristianismo. E ali ele expunha seu entendimento sobre a deidade, que era muito avançado para aqueles dias. Quando Lutero e Calvino pregavam o trinitarianismo, quando este livro chegou aos ouvidos de Calvino, ele se escandalizou e mandou perseguir este homem, Michel Servet. Ele soube da existência do livro antes que ele fosse publicado. Calvino tinha muitas boas fontes, muitas informações. Só que Michel Servet estava num país onde Calvino não tinha autoridade. Era um país católico, não era protestante. Mas Calvino tinha um primo lá. E ele disse para o seu primo:
Vocês católicos deveriam se precaver contra esse Michel Servet, porque ele está pregando uma doutrina que combate a nossa doutrina. Veja, Calvino era protestante e o seu primo era católico, mas eles tinham uma coisa em comum, eles tinham a mesma doutrina trinitária, de 3 deuses. Então, apesar de eles estarem divididos ali naquela hora, eles resolveram se unir em uma causa comum para perseguir uma mensagem que era muito evoluída, eles não podiam aceitá-la. Eu repito, uma mensagem muito próxima daquilo que o Bruno trouxe, mas não era totalmente. Havia ali alguns problemas, mas era a melhor luz que eles tiveram naquele tempo. Mas eles desprezaram, eles rejeitaram. Então, esse primo de Calvino foi acionado, ele procurou, encontrou Michel Servet e os católicos aprisionaram, mas eles não deram muita atenção para Michel Servet. E de uma certa forma, não sei como aconteceu, Michel Servet conseguiu fugir daquela cadeia. E Michel Servet quis ir para uma outra terra, para um outro país onde não havia perseguição, onde havia uma espécie de neutralidade religiosa, mas para poder chegar até lá ele tinha que passar pelas terras de Calvino, e ele achou que poderia fazer isso desapercebidamente, não pôde. Alguém reconheceu Michel Servet e ele foi aprisionado nas terras de Calvino, e daí só saiu para a fogueira. Ele passou por um julgamento longo, e os calvinistas tentaram de todos os meios fazer com que Michel Servet abandonasse a sua fé, a sua confissão. Ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, enquanto a igreja trinitária queria fazer de Jesus uma segunda pessoa. E eles queriam que Michel Servet confessasse Jesus como o Filho eterno de Deus, quando na verdade o que Michel Servet entendia era que Jesus era o Filho do Deus eterno. Mas isso era uma afronta para aquele sistema religioso. E no seu livro, essa restituição do cristianismo, ele escreveu muitas coisas erradas, algumas coisas estavam erradas, havia algumas heresias. E no julgamento tudo aquilo foi exposto, mas Michel Servet, ele renunciou tudo aquilo. Ele disse, ok, eu abro mão disso, eu renuncio. Também, pode ser, tudo bem, eu anulo isso aqui. Tudo bem, o que mais? Que outra crítica vocês têm? Você não crê que Jesus é Deus, mas Jesus não é Deus. E eles queriam que ele mudasse também isso. Ele tinha que se posicionar pela luz que ele tinha naquele dia. E ele teve que ir para a fogueira, porque ele não pôde renegar a sua fé. E Calvino ficou com tanto ódio desse posicionamento, porque esse posicionamento de Michel Servet envergonhava a ele, a todo aquele sistema. Calvino, para vingar-se de Servet, mandou que na hora que queimassem Michel Servet, que colocassem lenha verde. Geralmente, quando se queimava as pessoas na fogueira, colocava-se lenha seca para poder queimar bem rápido. Mas Calvino não queria isso, ele queria que Michel Servet agonizasse o maior tempo possível. Ele disse que coloque lenha verde para que esse homem queime bastante tempo. E deu certo, ele ficou mais de 35 minutos agonizando naquela fogueira. Mas até o fim, ele manteve firme a sua confissão. Dizem que enquanto ele estava sendo queimado lentamente, de baixo para cima, ele dizia, ó Senhor, Jesus Cristo, Filho do Deus eterno, tenha piedade de mim e dos demais. Eles ficaram enlouquecidos, ficaram abismados, disseram, como que este homem, mesmo agora sendo queimado vivo, continua mantendo essa confissão? Posicionamento. Você leva isso até a morte, porque não é uma convicção carnal, é a palavra de Deus revelada. É isso que te dá firmeza. A palavra de homem não te dá, mas a palavra de Deus sim. Se você pôr tua fé numa palavra de homem, você vai ficar consciente dos dois pensamentos. Você não vai ter um posicionamento sólido. Nós estudamos aqui, na sexta passada, falamos aqui da figura de Jairo. Não é isso? Os cristãos ocultos, como a Bruna chamava, há um termo nisso para o grego, criptocristão. A palavra cripto quer dizer oculto. Jairo é um cristão oculto, ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele nunca demonstrou isso publicamente. E Deus teve que fazer com que alguma coisa acontecesse para que ele confessasse a sua fé publicamente, permitiu que a sua filhinha morresse. Então ele publicamente confessou a sua fé por Jesus e foi ao encalço dele para pedir para que ele orasse pela sua filhinha. Nós também temos o exemplo de Nicodemos. Lembra de Nicodemos que foi procurar Jesus às escondidas? Ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando Jesus foi morto na cruz, até então, aqueles dias, Nicodemos estava escondendo a sua fé. Mas diz as Escrituras que naqueles dias, quando Jesus foi morto e sepultado, ele ajudou ali, trazendo óleos, perfumes, não é isso? Ali já estava demonstrando a sua fé publicamente, ele não estava mais preocupado com nada. E a história diz que a última vez que Nicodemos foi encontrado vivo, foi quando ele estava
revirando lixos para poder encontrar o que comer e sustentar a ele e a sua família. Ele teve que abrir mão dos seus cargos, porque ele era um político, ele era um religioso, um homem de grande respeito. Dizem que Nicodemos era irmão de Flávio Josefo, o historiador. Ele abriu mão de tudo, renunciou seu nome, sua posição, autoridade, por aquela palavra. Posicionamento. Às vezes você vai ter que passar por algo assim. Mambana vai dizer aqui, na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Porque veja, quando Michel Servet se posicionou para aquela luz que ele tinha para aquele dia, isso é um quadro do que deve acontecer em cada era. Quando nós recebemos uma luz para o nosso dia, como recebemos hoje, nós temos que confessar esta palavra e nos posicionarmos por ela. E, bom, quando você faz isso, você tem que entender que a razão de Deus querer que você se posicione é porque há uma responsabilidade que acompanha isso. E nós temos hoje uma responsabilidade muito maior do que Lutero, do que Calvino, que aqueles que tiveram aquela luz para aquele dia, porque hoje nós temos uma luz maior que as outras eras. E há uma responsabilidade que acompanha isso. Mambana fala sobre isso na mensagem Para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 37. Agora Deus, como a luz tem começado a brilhar nos últimos dias, Ele está esperando de nós uma grande coisa de nós. Porque quanto mais é dado, mais é exigido. Então, Ele vai exigir muito mais de nós do que Ele exigiu dos luteranos ou dos metodistas. Porque estamos em uma luz maior, com maior poder, com maior testemunho do que eles tiveram. Agora, nós temos um testemunho maior da ressurreição, temos as coisas mais sólidas, mais firmes do que eles tinham. Então você não pode ficar coxando dois pensamentos, você não pode continuar com esse espírito laodiceia de morno. Há uma responsabilidade. Você tem que ter esse cuidado, um cuidado com a doutrina. Aquela mesma orientação que Paulo deu a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa é a nossa responsabilidade, pela mensagem, pela palavra, pela doutrina, posicionar-se por ela. E muitos não se posicionam por causa disso, por não ter que pagar o preço, por não ter que passar por essas provas, por medo. Mambana fala sobre isso em um outro sermão. Saindo fora do arraial, parágrafo 54. Nós precisamos de um outro Abraham Lincoln. Nós precisamos de um outro John Quincy Adams. Nós precisamos de alguém que se ponha de pé, indiferente a que direção o vento esteja soprando, para dar sua convicção honesta. Hoje um pregador denominacional, embora você lhe mostre na palavra a verdade, ele não pode saber o que fazer. Ele tem medo de perder seu cartão de refeições. Nós precisamos de homens e mulheres hoje que estejam queimados com o Evangelho, alguém que se ponha de pé e mostre suas convicções, sem medo, apontando o que está certo e o que está errado, se é a palavra de Deus que está certa, ou se é a denominação que está certa. Isso aqui é Elias, esse é o ministério de Elias. A quem vocês vão servir? A Baal ou ao Deus Jeová? Esse é o mesmo ministério. Irmã Brana fala que quando você trata com pessoas assim, instáveis, que não têm posicionamento, ele disse, é difícil tratar com pessoas assim. Véu adentro. Se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, eu não quero. Você não pode confiar nele porque ele não é bom. Mas por que isso? Porque Deus não gosta disso. Deus não gosta de pessoas que voltam atrás, que não têm posicionamento, ou que ficam hibridando e que ficam misturando. Deus não gosta porque isso é abominável. O profeta disse, é por isso que eu também não gosto. Pessoas têm que dizer sim, sim, não, não. O que vier além disso, Deus não se agrada. Eu mencionei antes o sermão do irmão Liveio, fé e confissão. Eu extraí aqui algumas coisas, algumas palavras do irmão Liveio sobre isso, sobre esse problema. Eu creio que já os irmãos receberam esta mensagem aqui, fé e confissão do irmão Liveio. Amém? O irmão Liveio vai dizer assim, lá no parágrafo 13. Agora ouça, tudo que Deus fez foi dar a sua palavra, mas os homens não aceitam a palavra um do outro. Bem, em primeiro lugar, por que deveriam? Veja, é por isso que nós precisamos de um tempo crendo na palavra de Deus. Porque nós simplesmente não podemos crer na palavra de ninguém
porque geralmente não vale a pena acreditar, não podemos nem mesmo acreditar na nossa própria palavra, porque até mesmo nós podemos renegar ou fugir pelas portas dos fundos. Isso tem acontecido comigo tantas vezes, que já não é mais fácil ter muita confiança. Mas veja, isto é o que destrói a fé na palavra de Deus. Pois como que você pode dizer que ama a Deus quando você odeia o homem feito à imagem de Deus? Então ninguém sequer coloca muita fé na palavra de Deus, com base de que ele já saiu do hábito sistemático de crer na palavra de Deus, porque ele vê tudo o que está acontecendo na vida dos homens. Tem tantas pessoas que veem pessoas retrocedendo e recuando e não se firmam num posicionamento, que o irmão Levi está dizendo que as pessoas, quando olham para isto, eles perdem até mesmo a credibilidade na palavra de Deus, como se Deus também fosse assim, como se Deus também fosse instável como o homem é, mas Deus não é assim. E o irmão Branham mencionava muitas vezes um ditado, alguma coisa que ele leu, algum livro sobre Lutero. Ele disse que, um historiador comentou que um dos maiores privilégios que Lutero teve nos seus dias foi de não ter resistido o catolicismo, o romanismo, com a palavra, a justificação da fé, trazendo aquela mudança, tentando restaurar da sua maneira o cristianismo para aqueles dias, para os seus dias. Os grandes méritos de Lutero não foi exatamente isso, aquele movimento que ele começou de reforma, de protestante, não foi isso. O maior mérito que Lutero teve nos seus dias foi de ter se mantido fiel às suas convicções, apesar do fanatismo que acompanhou o movimento que seguiu após o que ele fez. Porque nos dias de Lutero, quando ele trouxe a reforma, muitos se associaram a ele, mas muitos não entenderam o que ele estava ensinando. E participaram do seu movimento, mas criaram outros movimentos apóstatas, umas ramificações do que ele estava fazendo. E eram grupos fanáticos lá nos seus dias. Mas Lutero se manteve fiel e não aceitou aquele fanatismo, aquele estava errado. E isso acontece em todas as eras. Eu quero dizer que, para você, que o irmão Branham também teve essa postura. Porque quando essa mensagem também foi revelada para nós, também houve um fanatismo que acompanhou isto, partindo de outras pessoas que criaram outros ensinamentos. Ainda nos dias de irmão Branham isso já era visível, você vai se lembrar de pessoas que tentavam fazer dele Jesus Cristo, um grupo canadense que tinha esse espírito, que queriam batizar no nome de William Branham. Irmão Branham não aceitou disso, não aceitou, ele foi contra isso. Veja, ele se manteve firme às suas convicções, apesar do fanatismo que cercou a sua mensagem. Isso acompanha, isso faz parte. Nos dias de Lutero havia isso, nos dias de Wesley deve ter havido isso também. Agora nos dias de William Branham, dessa mensagem que ele nos entregou, você tem a mensagem, mas você deve ter percebido que há um fanatismo em volta disso. E esse é o momento em que você tem que ter um conhecimento convicto da palavra para que você se posicione por ela. Para que assim como Lutero no seu dia, como o irmão Branham nos seus dias, nós também possamos hoje nos manter firmes, sem pender para um lado ou para o outro, sem se inclinar para os grupos de fanatismo que têm se criado. Posicionamento. Essa noite que passou, uma irmã escreveu para mim no Facebook e perguntou sobre um profeta que está surgindo aí. Seus seguidores criticam muito os irmãos crentes da mensagem, chamam de branamitas. Essa irmã ficou muito preocupada. Ela disse: irmão Diógenes, o que é esse ministério, esse profeta que está surgindo aí? Eu disse: irmã, por favor, não atente para isso, esqueça. Quando Moisés se manifestou, não houve Janes e Jambres ali? Toda vez que esse ministério se manifesta, os Janes e Jambres têm que estar juntos também. Eles aparecem paralelamente para tentar provar para você que eles têm algo parecido que o Moisés tinha. Nós tivemos agora o nosso Moisés, mas saiba que junto com esse Moisés há os Janes e Jambres aí. Eles vão tentar dizer para você que eles também são profetas, vão tentar convencer para você que eles também têm visões. E eles têm visões, acredite, eles têm. Vão tentar provar para vocês que ele tem um ministério profético, mas são Janes e Jambres. Para quê? Para enganar aqueles que são estáveis, que ficam coxando dois pensamentos. E esse é um período difícil, porque até mesmo entre alguns irmãos da mensagem, eles não estão conseguindo ter esse discernimento do falso, do verdadeiro. E todos aqueles que são estáveis, que não têm um posicionamento, eles vão se inclinar para esses grupos fanáticos. Posicionamento. Então veja, nós temos que ter esse cuidado. João mesmo, ele usou uma palavra forte para esse tipo de coisa. Ele disse: todo aquele que ultrapassa a doutrina e não persevera, não ultrapassa. O que é ultrapassar? É ir além. A palavra é até aqui, você passa. É a mesma coisa que você acrescentar algo, você mistura. Todo aquele que mistura, que hibrida a palavra e não permanece, porque é instável, fica coxando entre dois pensamentos. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Não é isso?
João ele resume essa situação com uma simples palavra e diz: não, essa pessoa não tem Deus. Mas o que persevera, esse tem tanto o Pai como o Filho, disse João. E agora, veja, não há nenhum problema de você voltar atrás, se for para sair de uma posição errada para poder se corrigir. Não há nenhum problema quanto a isso. Sempre quando os filhos de Deus estão crendo em alguma coisa, e se não está correta, e a palavra é revelada a ele tem essa revelação, ele pode posicionar-se por isso, e se tiver que voltar atrás de umas coisas, isso é correto, Deus quer isso, ele fez isso com Éfeso, ele deu um alerta lá, ele disse que aquele povo lá havia abandonado as primeiras obras, não é isso? Ele disse: vejam onde que vocês pararam, onde vocês caíram lá, volte atrás, arrependam-se. Se for para recuar e voltar atrás, que seja por aquilo que é correto, por aquilo que é a palavra genuína de Deus. Eu vou encerrar esse estudo aqui só com essa palavra mais do irmão Branham, do seu sermão Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, parágrafo 74. Mamãe diz assim: eu acho que tem chegado um tempo quando temos que saber como estamos posicionados. Como pode você fazer qualquer coisa a não ser que você tenha fé no que você está fazendo? Se você não tiver uma convicção certa, você não sabe nem no que você crê. Você tem que ter fé. E este é o meu propósito de fazer isto com a igreja aqui. É dar aos crentes fé e confiança naquilo que eles estão firmados. Porque esta é a palavra do Senhor. Então, desde que as Escrituras estejam soberanamente posicionadas em Gênesis, Apocalipse, para trás e para frente, para cima, para baixo, não um caminho para o diabo se mover ali ou qualquer parte. Então você tem perfeita confiança, vê? Você sabe onde você está firmado. Diga graças a Deus. Deus enviou o seu mensageiro até nós para enviar uma palavra, para nos dar convicções, para que nós pudéssemos manter firmes e estáveis e confiantes e firmados nessa palavra. E vai haver perseguições, vai haver críticas, vai haver abandono, vai haver rejeição, vai acontecer. Mas Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Regozijai, exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, vale a pena pagar este preço. Vale a pena passar por tudo isso. Porque ainda que todos rejeitam você, Cristo, o profeta que disse: Deus te recebeu. Esse é o nosso galardão. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Deus essa palavra para os irmãos. Glória a Deus.